Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, tudo. Estava aqui ouvindo vocês aí, Bom dia, professor. Estava aqui no meu microfone aqui, ouvindo a conversa de vocês aí, saudável. E uma hora dessa, essa animação, eu digo, essa turma é boa, viu? Como diz o Ronaldo, professor, é charque, é cuscuz com charque. Cuscuz com charque, para levar a pressão lá para cima ainda mais. E já tem já o remédio da pressão do lado. Bem, importante. Bom, gente, então, mais uma vez, bom dia, né? Estamos aqui juntos, mais uma vez, mais um período. E agora a gente vai tratar da nossa disciplina de projetos integradores. Projetos integradores 6, não é isso? Vocês são do 6º período. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre como vai acontecer a disciplina, sobre também essa nova interface do Moodle, que mudou, não é? Que agora tem um formato de trilha. Eu vou mostrar para vocês. E, no mais, esclarecer alguma coisa e falar sobre as nossas datas que já estão postas aí para a gente, tá certo? Então, como vocês já me conhecem, né, a maioria de vocês, eu sou o professor Gregório Gonzaga, e aí a gente vai ministrar a nossa disciplina de projetos integradores, tá certo? Essa aula eu estou gravando e eu vou, logo mais que a gente acabar, eu vou editar essa gravação e vou deixar disponível lá no Moodle para depois vocês terem acesso, tá certo? Hoje, o nosso tutor, o professor Tiago, ele está nos acompanhando, mas está nos acompanhando do celular, porque teve que ir ao médico com a filhinha, e aí a gente torce para que a filhinha dele se recupere, que não seja nada grave, né? Mas ele está atento e vai ser o nosso elo aí, tá certo? Bom, pessoal, então vamos começar. Eu vou espelhar aqui a minha tela, tá? E a gente vai lá para o Moodle. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui pra gente. O áudio tá legal, gente? Vocês estão me vendo? Tá tudo beleza? Tudo certo. Pronto. Tudo certo. Legal. Até aqui tudo bem, professor. É um prazer revê-lo. Bom dia. Prazer é meu, Rogério. Vocês vão daqui a pouco vão ouvir um som de broca e alguma batida, porque aqui em casa está acontecendo uma pequena reforma, aí vocês não se incomodem com isso, não. Tá certo? E aí, o dia de sábado é o dia religioso para fazer reforma em casa, né? Que é o momento que a gente está presente. Então, vamos lá. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, gente, aqui é a nossa porta de entrada da nossa disciplina, projetos integradores, tá certo? E aí aqui a gente já tem o Moodle na sua forma de trilha, né? Os cursos passados, as disciplinas passadas, eles eram dados através de módulos. De cada semana um módulo tal. Nesse período, a Uncisal optou pelo módulo trilha, que é essa pistazinha aqui que a gente está vendo, que tem 5 módulos, né? Apresentação, unidade 1, unidade 2, avaliação presencial, recuperação. E aí a gente vai falar de cada módulo desse aí para vocês. Tá certo, gente? Vamos então entrar aqui no módulo da apresentação. Aqui eu saúdo vocês, boas-vindas e tal. A nossa disciplina ela é uma disciplina com carga horária máxima de 40 horas, então é uma disciplina mais curta, né? Aqui a gente tem a minha apresentação, depois vocês podem... Eu vou acessar aqui para ir mostrando
para vocês. Deixa eu abrir aqui. A internet está meio preguiçosa. Bom, então tá aqui um pouco sobre mim e tal, uma página do Lattes aí, e aqui a nossa disciplina, né? Carga horária e a ementa, os tipos de geometria, geometria na astronomia, geometria, uma introdução à geometria esférica e as suas aplicações, geometria e cartografia e suas aplicações, tá? Beleza. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que nessa versão a gente tem esse marcar como feito. Então cada coisinha aí que a gente fizer tem como a gente marcar para sinalizar que a gente já passou por aquilo, tal, né? Para que vocês possam fazer esse acompanhamento, esse controle de vocês, tá certo? Aqui é a apresentação do nosso tutor, professor Tiago. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Pronto, então tá aqui, né? Tiago Lessa vai ser nosso tutor e vai acompanhar vocês aí nas demandas e nesse contato, tá certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Pronto. Sim, Antônio. Quer falar? Pode falar, Antônio. Ô, professor, no meu Moodle aqui não está disponível. A sua edição está na de cálculo 4. Só está as disciplinas anteriores do quinto período, né? E não está disponível. Bom, essa nova aba aí. A disciplina Projetos Integradores não está, não? Não, só está de cálculo aqui. Então, eu vou tomar nota aqui, então, Antônio, porque aí eu já passo para o professor Omena, nosso coordenador, e ele provavelmente deve colocar você. Deixa eu colocar aqui, né? Mais alguém está com algum problema com relação a isso, gente? Sim, professor, eu também. José Rogério aqui do Polo de Maragogi. Pronto, então deixa eu tomar nota aqui. Eu vou tomar nota aqui. Então foi Antônio, né? Isso, professor. Polo Maceió. Polo Maceió. José Rogério. José Rogério. Polo Maragogi. Eu acho que só vai abrir quando fizermos a matrícula, né? Ah, ainda tem. Eu acho que é por conta que a gente ainda não fez a matrícula. Eu acho que eu ainda não... Então é isso, gente. Mas de qualquer maneira, eu já vou deixar sinalizado para o professor Almena, porque aí, na minha concepção, era para que vocês já tivessem acesso, né? Mas deve ser por conta da matrícula. Mas eu vou falar assim que acabar essa reunião nossa, eu passo as diretrizes para o professor Almena, tá certo? Beleza. Então, né, vamos retomar aqui. Veja só, a gente tem os nossos fóruns, um fórum de apresentação. Eu coloquei aqui uma apresentação minha. Eu queria que vocês se apresentassem depois, entrem, falem um pouco sobre vocês. É importante, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu sei que vocês já, pelo bom dia caloroso que vocês se deram, eu já sei que vocês se conhecem. Eu conheço uma parte considerada, mas eu quero que vocês também se apresentem, tá certo? Façam isso aí que eu vou ficar atento. E também eu disponibilizei aqui uma pasta com os nossos documentos. Deixa eu... Não, a minha internet está hoje precisando tomar o café da manhã do Rogério. Ela está ainda acordando. Deixa eu voltar. Olha. E o cara que me vendeu que eu botei conexão de internet em tudo que é...
quarto aqui da minha casa, o cara me disse que ia ficar 100% e eu não estou vendo isso. Quando os caras querem vender, eles falam mil maravilhas pra gente, né? Aí deixa pra lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês o plano de ensino da gente, tá certo? Então, eu disponibilizei o PCC, depois vocês deem uma olhada, é importante a gente sempre estar atento sobre as normas e as diretrizes do nosso curso, e eu coloquei aqui o nosso plano de ensino, tá bom? Opa, não era para baixar não, mas já que ele vai baixar, vou clicar aqui. Pronto, então olha só. Aí aqui no plano de ensino a gente tem a ementa, né, que é aplicações da geometria na astronomia grega. Então eu vou mostrar já para vocês que eu disponibilizei 5 textos, 5 arquivos, nada muito grande, até porque a nossa disciplina tem uma carga horária menor e também não fiquem atropelados para botar muito texto para que vocês, né, não deem conta. Então tem aplicações da geometria na astronomia grega, com a história de Eratóstenes e Aristarco, noções da geometria esférica, geometria na astronomia, geometria e cartografia. Mas o que é que vai abordar a nossa disciplina? Ela é uma disciplina pedagógica, né? E qual seria o objetivo, qual seria a intenção dessa disciplina? Ela tem como objetivo geral aplicar conceitos da geometria às outras áreas de conhecimento. Na verdade, ela vai falar sobre... A gente vai discorrer sobre o ensino da geometria na educação básica, principalmente no ensino médio, tá certo? Discutir estratégias, né? Discutir maneiras de abordar tanto a geometria, como ela também se tornar para a gente uma ferramenta de intenção pedagógica para a própria matemática, tá certo? Então, o objetivo da nossa disciplina é esse. E tem os objetivos específicos, né? Que é conhecer e compreender um pouco da geometria, estudar a geometria esférica, que é uma geometria bastante interessante, diferente. Ela é diferente da geometria euclidiana, claro. Relacionar a geometria com a astronomia e aplicar a geometria tanto na astronomia como ver um conceito, estudar um pouco o conceito de cartografia, né? Da geografia, para a gente balizar essa nossa conversa, tá? O conteúdo programático vai passar pelos tipos de geometria na astronomia, esses 4 tópicos que vocês estão vendo aqui, depois vocês deem uma olhada. E todo o material já está disponível no nosso Moodle, tá certo? Deixa eu retornar ele aqui. Bom, e aí com a trilha, a gente vai seguindo. Deixa eu voltar. Vamos voltar. Pronto. Então, essa é a parte da apresentação, tá certo, gente? Depois quando vocês tiverem acesso, vocês olhem, né? Vasculhem. É sempre bom estar atento ao fórum de avisos, que a gente vai se comunicar através dele também, tá certo? Então, tudo que for referente à nossa disciplina vai estar destacado aqui no fórum de avisos. Vou abrir aqui ele, que eu acho que eu coloquei alguma coisa sobre a aula de hoje. Eu peço desculpa que realmente a minha internet está muito lenta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, já sei o que é. Ela está em outra rede. Olha, eu vou mudar a rede aqui. Se eu cair, eu retorno, viu? Deixa eu colocar. É essa daqui que... Opa!
É verdade, Antônio, é verdade. Retornei. Agora ele está mudo. Retornei. Então, tô de volta. Tô conseguindo me ouvir agora? Porque eu mudei a rede. A rede aqui estava... Eu tenho umas 10 redes aqui na minha casa. Eu não sei qual aqui funciona. Vamos botar aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui a nossa apresentação. Pronto. Bom, retomando. Então tá aqui, o fórum de aviso, eu coloquei no nosso fórum de aviso o nosso encontro de hoje, então a gente vai ficar se comunicando através dele, tá certo? E tudo que vocês precisarem, vocês, por favor, falem com o Tiago, podem falar também comigo. Veja, a disciplina passada que eu ministrei teve um problema, a gente teve um problema de comunicação que eu sanei. Nessa a gente não vai ter isso, tá? Mas qualquer coisa, entre em contato com o Tiago, entre em contato comigo, para a gente elucidar aí qualquer dúvida, tá? Então, essa é a parte da apresentação. Então, eu disponibilizei aqui um controle para que você retorne sempre à trilha. Então, você clicar aqui, você vai retornar lá para a trilha, né? Vamos retornar aqui para nossa bendita. Eita, meu Deus. Pronto. Beleza. Saindo da apresentação, a gente tem a nossa primeira unidade. Então, na nossa primeira unidade, eu tenho aqui uma saudação e aqui os 3 pontos que a gente vai abordar nessa unidade. O ensino da geometria, geometria na astronomia grega e a geometria como ferramenta para a astronomia. Tá certo? De início, eu já botei aqui 2 vídeos de 15 minutos mais ou menos cada, da Univesp, da professora Raquel Milani, que ela fala do ensino da geometria e eu gosto muito dessa série da Univesp, tá? Então, eu botei 2 vídeos aí pra gente, nada muito grande, e é legal, a fala dela é legal. Então, eu já vou deixando aqui o convite para que vocês assistam. Aí a gente tem o nosso ambiente de aula online, a gente vai ter mais um encontro na segunda unidade, né? Mas isso também não impede, caso vocês precisem de alguma ajuda, que a gente se encontre aí no meio da semana, à noite, né? Se vocês precisarem, vocês entrem em contato com o Tiago, comigo, e a gente pode fazer mais um encontro desse. Tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Aqui tem as nossas leituras obrigatórias da nossa primeira unidade. Eu botei 3 textos lá para a gente. Vou abri-los aqui para vocês. Então, tem um texto sobre o ensino da geometria com o auxílio da tecnologia digital, um texto bastante bacana. E eu faço o convite para que vocês leiam. Eu vou, provavelmente, nesse final de semana, eu vou abrir um fórum para a gente discutir sobre os pontos desse texto. E aí a gente tem a geometria na astronomia grega e mais um texto sobre geometria e astronomia, certo? Beleza, voltando aqui para a nossa trilha, então isso aqui são os textos obrigatórios, né? Voltando aqui para a nossa trilha, vamos aqui mais para baixo, leitura, aqui a parte da tutoria, e aí vem, então, a nossa avaliação, tá? Então, a nossa avaliação, ela já tem data, vai ser na semana do dia 9 e 10, sábado e domingo, tá certo? 9 e 10 de setembro. Então, a gente tem mais ou menos, um pouco menos de um mês aí, e ela vai ser uma prova online, tá bom? Sobre esses 3 textos aí que eu coloquei para vocês. Uma prova online que, quando ela se encerrar, você já vai saber a sua nota. Então, aí já, para a gente ficar atento, já coloquei aqui a data para a gente já perceber isso, tá bom? E essa é a nossa primeira unidade, tá bom, gente? Alguma dúvida? Beleza. Vocês já tinham
Vocês já tinham pago disciplina com esse formato de trilha? Esse formato aqui? Acho que mês passado já começamos assim. Ah, então beleza. Então vocês... mês passado era assim também. Eu me perdi um pouquinho aqui, mas me encontrei. Já no começo eu achei meio estranho, mas ela é bastante interessante. Então, é só uma questão de adaptação. Então, na nossa unidade 2, a gente vai abordar esses 2 pontos aqui, né? Uma introdução à geometria esférica e as suas aplicações, e geometria cartográfica com algumas aplicações, certo? Os textos já estão disponíveis. Aqui depois eu vou colocar a data da nossa aula online. E aqui a gente tem os nossos textos já disponíveis para vocês também baixarem e lerem. 2 textozinhos que dá para ler com tranquilidade. Geometria esférica, são noções. Eu vou disponibilizar, eu ainda estou fazendo uma pesquisa aqui de alguns vídeos, talvez eu faça algum, sobre algumas aplicações de geometria esférica e também sobre cartografia, conhecimentos básicos sobre cartografia, tá? Ok. Voltando aqui para a nossa trilha, para a unidade 2. Pronto. Então, aí vem a nossa segunda avaliação. Serão 2 avaliações online. A do dia 9 e 10 de setembro e no dia 7 e 8 de outubro a gente tem uma outra avaliação online para fechar a nota da nossa NUP 1. Tá certo? Eu tô ainda pensando se eu faço cada uma dessas 2 avaliações valendo de 0 a 5, e aí eu fecho a nota de vocês, ou se não, de 0 a 10 e pego a média entre elas. Eu estou vendo ainda, tá? Mas as datas já estão aqui para que vocês já façam esse controle de vocês. Dia 7 e 8 acontece a nossa segunda avaliação. Tá bom, gente? Então, isso é o que a gente pretende, é como a gente vai se comportar durante esse período aí da nossa disciplina, tá? Aí, voltando para a trilha, vem agora uma outra fase, que deixa eu abrir aqui. Pronto. Retornando para a trilha, aí a gente vem para a nossa NUP 2, tá certo? A nossa NUP 2 vai ser uma avaliação presencial, acontecerá em cada polo, tá certo? No dia 18 de novembro. E a nossa NUP 2 ela vai abordar as 2 unidades, a unidade 1 e a unidade 2, tá certo? Uma provinha aí presencial e será aplicada em cada polo. Beleza. Professor, essa prova vai ser escrita ou online lá? Em cada polo? Vai ser escrita. Foi quem perguntou? Foi Rogério? Sim, professor, sou eu. Rogério, vai ser escrita. Escrita, ela pode ter uma parte objetiva e pode ter alguma coisa dissertativa para vocês, né? Mas vocês vão fazer ela na forma física mesmo. Certo. Tá? Okay. Essas provas, professor, elas têm o horário de início em cada polo? Eu acredito que sim, Rogério. Eu acredito que sim. Porque eu estou lhe perguntando isso porque eu moro aqui em Recife, né? Eita. Eu vou me deslocar para ir para o polo de Maragogi e daqui para ir de carro é 3 horas. E ônibus, só Deus sabe. É verdade. Mas aí você vem antes, vai para curtir Maragogi, rapaz. Bonito. Como é que eu faço? Mas se pousada baratinha, eu vou. Mas eu entendo essa sua preocupação. Mas ela vai ser presencial, eu acho que ela deve ter hora. Eu vou me informar com o professor Omena, e aí eu já coloco o horário dela. Ficou faltando isso mesmo, mas aí eu já coloco o horário de quando ela vai acontecer, de que horas a que horas, tá certo? Cada prova online, professor, vai ter uma duração de quanto tempo? Olha, eu acredito que seja pelo menos meio período aí, né? Se ela acontecer na manhã, deve acontecer de 8 às
sei lá, de 8 às 11, não sei, acho que é um período desse, de 3 a 4 horas, que também não vou fazer uma prova para você ficar 4 horas fazendo, né? Eu não sou doido. Verdade. É. Tá Mas bom? assim, todas as disciplinas da gente vai ser no único dia ou cada disciplina vai ter o seu dia específico? Eita, essa agora você me colocou em xeque. Eu acredito que tudo deva acontecer no mesmo dia, e vai acontecer no mesmo dia. Tá bom. Eu acho que é isso. Vocês são do sexto período. Aí não tem condições, não. Do quê? Uma prova de cálculo, junto com todas as demais. Eu acredito que sim, viu, Ranieri? Eu acredito que vai ser. Aí, nesse caso, ela deve acontecer o dia todo, né? Porque, na verdade, professor Gregório, é a primeira vez que nós iremos fazer uma prova presencial. Eu sei. Estava para ser o semestre passado e acabou sendo para esse agora. Salvo engano, o semestre passado eles estavam para dividir. Ia ser em 2 datas. Entendi. Bom, mas olha, eu acredito que pelo bom senso, né, as provas elas devam ter aí um horário, os professores, a gente vai colocar um horário que seja, ou pelo menos questões que sejam compatíveis com o horário que vai ser disponibilizado para a gente, né? E porque no formato, Ranieri, no formato do curso EAD, pelas normas do próprio MEC, a gente tem uma obrigação de fazer avaliações presenciais, né? Sim. Isso não aconteceu por causa da pandemia e tal. Mas os outros cursos que eu participei antes da pandemia, inclusive eu também fiz um curso online também, participei do curso de física online lá pela UFAL, a gente fazia também essas provas e era o dia todo de prova. Até para o pessoal ter que se deslocar somente uma vez de um polo a outro, né? Essas coisas, tá? Mas eu vou procurar me informar direitinho e coloco também lá no muro de avisos de vocês. Tá bom? Ok, professor. Obrigado aí. Tá joia. Bom, retomando aqui, gente, a nossa trilha. Bom, você conseguiu nas 2 provas pelo menos 14 pontos, aí você está aprovado, né? Você está aprovado. Você conseguiu pelo menos 14, você está aprovado. Caso você não consiga, aí você vai ter direito a uma recuperação. Que recuperação é essa? É uma reavaliação da NUP 1, da NUP 2. O professor Omena, no nosso encontro, na semana passada, antes da gente... a gente teve um encontro para falar dessas coisas, né? E ele nos informou que só vai ser possível fazer essa reavaliação se o estudante tiver realizado as NUPs, tá certo? Então, assim, claro que no caso que você esteja coberto dentro, seja um problema de saúde, que você tenha uma comprovação, enfim, eu acho que também se consegue, mas só vai poder fazer essa reavaliação realmente quem fez. Então, vocês fiquem atentos com relação a isso, tá certo? E ela acontece no dia 2 de dezembro. Ela vai acontecer no dia 2 de dezembro. E tem uma outra, que é a final, que eu acho que não está aqui, eu vou até ver isso também. Mas deixa eu abrir aqui o nosso... Deixa eu só ver. Eu vou abrir aqui o calendário da gente, tá? Espera aí. Vou abrir aqui o calendário. Essa recuperação será presencial ou online? Olha, vai ser presencial. Pronto.
Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem também. Eu vou disponibilizar esse calendário, viu? Eu não coloquei o calendário lá não, mas eu vou colocar para vocês terem esse acesso. Espera aí. Pronto. Então, gente, olha só. Então tá aqui, né? Então, dezembro, então veja bem, ó. A reavaliação vai ser presencial, né? No dia 2 de dezembro. E a gente tem uma final no dia 16 de dezembro, tá? Então, eu vou ficar realmente na torcida para que na NUP 2 a gente já resolva toda a nossa vida. Que a gente não precise desse dezembro aí, que se ele acontecer, seja por questões que realmente a gente não estava prevendo. Que vamos fazer de tudo para a gente não ir para essas reavaliações e tal. Mas caso aconteça, dia 2, né, vai ser uma reavaliação das NUPs, e dia 16 a prova final. Ok? Beleza, gente? Beleza, professor. Pronto. É isso. Beleza? Deixa eu parar aqui, então, a apresentação. Bom, pessoal, essa é a apresentação da nossa disciplina, tá certo? Ela é uma disciplina pedagógica, uma disciplina que tem como objetivo o ensino e o estudo da geometria, tá certo? Abordagem de algumas aplicações e coisas relacionadas a isso, tá? Hinaldo Pode falar, Hinaldo. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, meus nobres colegas, amigos aí de alguns períodos. Primeiro, desejar aí para a gente aí um ótimo semestre, né? Nós teremos aí bastante trabalho pela frente. E também, professor, eu percebi aqui que no mundo não existe ainda a disciplina, ainda não está organizado aqui o semestre. Tem alguma informação? Tenho. O pessoal estava falando aqui, a gente viu que tem alguns colegas também que não estão com acesso, mas é porque ainda está sendo feita a matrícula. Então, acredito que no decorrer dessa semana, todo mundo já deva estar com seu acesso já liberado e tudo mais. Viu, Naldo? Obrigado, professor. Ok, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? Vocês são do 6º período, vocês estão pagando essa disciplina e mais quantas? Mais 5. Mais 5, né? Realmente não é uma tarefa das mais fáceis. Todo o controle, todo o planejamento de vocês aí vai ser importante. Tá certo? Vou levar em consideração que vocês não estão pagando somente a minha disciplina, para não exigir também coisas que vocês também não possam dar conta, no sentido do tempo, né? Porque dar conta vocês sempre podem, mas eu estou falando em relação ao tempo. Tá ok? É isso mesmo, professor. Obrigado. Eu entendo que algumas disciplinas vão puxar bastante. Vão aproveitar aí o presencial e vão puxar. É verdade. Jailson? Professor, no caso, pelo que eu entendi, que como eu não estou tendo acesso ao Moodle, tem lá os textos, aí é para fazer a releitura e você já colocou os exercícios, vai colocar, como é que é? Não, veja bem, a prova vai estar disponível no dia dela, tá certo? O que vai acontecer, eu vou abrir uns fóruns de discussão para a gente debater, para a gente tirar dúvida, para que vocês também compartilhem o conhecimento entre vocês e a gente medir essa conversa através desses fóruns. Tá bom? Já, obrigado. Bom, gente, estou aberto aí a mais dúvidas, algumas colocações que vocês queiram fazer. Diga lá, Rogério. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor
com relação ao nível básico hoje que a gente encontra nas escolas públicas. Eu falo da pública porque na pública é onde acontecem os maiores problemas. A pública, meu Deus do céu, só a misericórdia. E a minha pergunta é o seguinte: por que a disciplina geometria ela não é tão bem ensinada na escola pública? Eu vou falar isso porque aqui em Recife eu dou aula de reforço, né? Eu já trabalho nessa parte faz um tempinho de tempo. E aí, professor, é notório, é bronca, a turma não sabe geometria, não. É um negócio gritante. Você ter um aluno de 8ª série, primeiro ano científico, segundo ano, o cara não sabe nada de geometria. Eu lhe pergunto, isso tem algum princípio? Isso, sei lá, por quê? Nossa, a sua pergunta vale 1 milhão, né? Se eu conseguir responder, eu vou exigir do MEC 1 milhão, né? Mas veja bem, Rogério, vamos fazer uma análise também histórica, né? Porque isso tem muito a ver com a formação do nosso professor, tá certo? Quando eu fiz a minha graduação, que não faz muito tempo não, o formato era como... vocês hoje são, eu vou dizer, são privilegiados, porque o formato da licenciatura mudou drasticamente de uns 15 anos para cá, né? Eu paguei licenciatura como se estivesse pagando bacharelado. A diferença era 2 cadeiras só 2 disciplinas. Se você pagasse essas disciplinas, você era bacharel e licenciado, né? E nesses cursos, a gente não tinha essas disciplinas pedagógicas que hoje a gente tem. São os projetos integradores, são as outras, tem mais algumas agora que agora não me lembro. Então, essa formação do professor, ela passava muito pela matemática dura, você entende, Rogério? E aí, sim, aliado a isso, a gente tem também um outro problema, que é os nossos professores do Fundamental 1, não é? Que é aquele professor que é que vai tratar de todas aquelas... ele é o professor de todas as disciplinas, né? É o polivalente. Isso, estava me faltando essa palavra. O professor polivalente. Isso, polivalente. E nos cursos de rapaz, estou com um problema sério de memória. Mas na formação desses professores, muitos deles já não gostam de matemática, você entende, Rogério? Não é... Ele já tem um certo medo da matemática. Então eles vão e não dão essa atenção. Aí o menino já sai do Fundamental 1 com essa dificuldade. Quando ele entra no Fundamental 2, pela própria estrutura do currículo, a geometria também já é negada a ele. Então isso vem como uma bola de neve, entendeu? Porque você fala do ensino médio, mas até a linguagem, se você falar de paralela, se você falar a palavra perpendicular, você nem precisa pedir para ele calcular nada. Se você falar o que é um polígono, ele não vai... Eu tenho esse problema, porque eu também sou professor da rede aqui, da rede estadual, né? E aí eu fico admirado com isso. Mas é uma série de fatores que vai contribuir para que a geometria seja relegada, né? E ela, na verdade, é uma ferramenta pedagógica de tamanha importância.
Porque você pode abordar qualquer conceito através das noções de geometria. Mas... Bom dia, licença. É o chamado alicerce, né? Tem que vir de lá de baixo para poder, né? Perfeito, Luciano. Né? Isso. E aí, você pega o professor do polivalente, que ele já tem um certo medo da matemática, já não tem essa habilidade matemática. Vai se somar o currículo que também não privilegia ou dá destaque a essa disciplina. No final das contas, a gente tem o aluno que ele é um analfabeto no sentido da geometria, né? Analfabeto matemático e da geometria como também uma parte dela. Então, esse é um problema muito sério, que são vocês que vão tentar também, vão sofrer um pouquinho também para tentar pensar sobre isso, né? Muitos de vocês já são professores, já percebem na pele essa falta que faz. E a geometria é fantástica. A gente pode abordá-la de várias maneiras, com atividades que sejam manipuláveis, né? Através das tecnologias, como os softwares matemáticos, os aplicativos. O GeoGebra, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser explorada de N maneiras, e ela, né, quem conhece aqui, eu acho que a gente deveria ter no nosso curso uma disciplina chamada GeoGebra, porque é uma ferramenta enfim, né? Vocês que conhecem sabem. Inclusive, esse ano já aconteceram, todo ano acontece, pela Universidade Estadual do Paraná, uma formação para professores sobre GeoGebra, que é online, né? E você recebe um certificado com 60 horas, bem bacana, e são 4 semanas, 8 semanas, 2 meses, explorando todos os conceitos, aquela janela, fazendo atividades, é muito bacana. Eu vou procurar saber quando é que vai acontecer. Acontece no primeiro semestre e acontece no segundo semestre, essa formação. Eu vou procurar saber com o professor que organiza, o professor Marcos, e vou colocar aqui para vocês, vou pedir para o professor Almena colocar esse aviso, porque é muito interessante. Então, veja, tudo isso, Rogério, são fatores que transformam, que levam a esse caos, né? Isso que você acabou de relatar aí para a gente. A gente sofre mesmo com isso, né? Obrigado, viu, pela explicação. Obrigado. Não, eu tentei, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar muito sobre ela mesmo, né? É verdade. É verdade. Eu basicamente, eu sou um crítico da escola pública. Eu estava dizendo isso para uma mãe de uma aluna que eu dou aula de reforço e estou preparando ela para um vestibular. E lá eu dou aula para ela de matemática, de física, de química, dou as 3. Eu ensino as 3 aqui, graças a Deus. Mas sou normal, viu? E eu estava dizendo para ela que se não houver um esforço do próprio aluno também em procurar, em correr atrás, vai ficar difícil, né, vencer esses obstáculos. E é gritante aqui em Recife, a quantidade de alunos que eu já dei aula de reforço que não tem a base mínima, como a Luciana falou. Né? Luciana foi bem feliz aí na sua colocação. Vem lá de trás o problema, e o senhor completou tudo isso, que é uma bola de neve. É uma bola de neve. Aí isso sobra para a gente, porque a gente quer dar o conteúdo, mas não pode. A gente tem que retroagir um pouquinho, fazer aquela explanação de tirar as teias de aranha, reforçar para poder continuar, porque se você for dar aula diretamente, você não alcança seus objetivos. Então, tem que retroagir para poder continuar. Verdade, concordo.
Ronaldo Obrigado quer. pela sua explicação. Obrigado você pela participação, Rogério. Ronaldo. Então, professor, e Rogério, assim, eu acho que a formação também vem dos pais, sabe? Porque se a escola pública ela sofre, porque o professor está numa escola amarrotada de garotos que não querem estudar, e os pais não se importam, né, com a formação dos seus filhos, deixando ele bem à vontade, o que acontece na sala de aula, ele não vai querer estudar. É de forma diferente a escola particular, porque os pais exigem, está saindo do bolso deles. Aí eles vão querer exigir dos filhos. Eu acho assim, se o governo mexesse no bolso dos pais da escola pública, as coisas melhorariam, sabe? Eu acho. É uma questão que você colocou, uma questão polêmica, né, Rogério? Eu acho, nesse sentido, eu acho que se a gente obrigasse o político, todo político, a botar o filho na escola pública, eu acho que a escola pública seria outra. Se eu tivesse poder da caneta, eu dizia assim, ó, quer ser político? Então você vai botar o seu filho na escola pública, você vai ter que usar o SUS, tudo isso. Aí o Brasil ia talvez acordasse um pouco, né? E eu concordo com você, Ronaldo, que a família é muito importante nessa trajetória, né? Uma criança sem base familiar, fica muito difícil da gente tentar ensinar alguma coisa, né? Porque o menino não vai ter interesse, né? Ele não tem interesse. A gente sabe que fala-se muito em tecnologia como auxílio na aprendizagem, mas ela também atrapalha se a gente não impor limites, né? Ela atrapalha porque se usa a tecnologia de forma errada. E hoje em dia, com essa inteligência